Olá, eu sou a Bianca, estudante de nutrição do 8º semestre. Hoje vim aqui falar um pouquinho sobre o metabolismo energético. Qual a influência do jejum prolongado entre as refeições e no metabolismo da obesidade? As alterações metabólicas devido ao jejum em humanos, elas foram investigadas pela primeira vez no início do século, para tratamento de obesidade e de outras condições como os distúrbios convulsivos. O jejum intermitente é uma estratégia nutricional de intervenção onde os indivíduos eles são submetidos a vários períodos de jejum com períodos de alimentação. Recentemente, o jejum ele atraiu atenção aos estudos porque eles destacam os experimentos e os seus potenciais de corrigir anormalidades metabólicas. Esse esquema de jejum também demonstrou uma adesão para outros métodos. A prática do jejum é adotada não apenas com fins de tratamento de obesidade, mas ela também contribui com diversos objetivos terapêuticos constatados ao longo da história da humanidade. Nós temos alguns tipos de jejum, então eu vou citar alguns casos, alguns exemplos aqui, que seria o jejum intermitente. Todos nós fazemos jejuns todos os dias, ou seja, alguns intervalos entre as refeições. Em geral, a maioria desse jejum é no período da noite, de 10 a 12 horas, no período onde estamos dormindo. Quanto maior a necessidade de perda de peso ou de melhoria da saúde, mais tempo de jejum é necessário. Por exemplo, comer dentro de uma janela de 6 horas e fazer o jejum nas próximas 18 horas. Uma outra variante do jejum intermitente seria pular uma grande refeição a cada dia, ou o café da manhã, o almoço ou o jantar. Temos também o jejum em dias alternados. Em um dia se alimenta normalmente, no dia seguinte você faz o jejum. Algumas variações desse jejum em dias alternados, por exemplo, alguns indivíduos eles consomem 25% das calorias normais de um dia normal no dia do jejum. Temos também a dieta 5x2. Durante 5 dias você come normalmente e 2 dias você faz o jejum. Pode ser em dias alternados, de segunda a sexta come normalmente e aos finais de semana faz jejum ou qualquer outro dia da semana. Temos também o jejum prolongado, é a aplicação de jejum de 4 a 5 dias consecutivos a cada mês, bimestre ou trimestre. Bom, tendo em vista o tratamento da obesidade, é particularmente importante conhecer a fisiologia do jejum, incluindo a produção de energia metabólica na glicólise, na glicogenólise, na gliconeogênese e na lipólise, sendo relevante entender melhor como as dietas influenciam o metabolismo, a fim de se poder determinar quando e como o jejum pode ser indicado para cada paciente. Bom, o mecanismo do jejum, eles são divididos em 5 estágios. No primeiro estágio é o denominado o período prandial, que dura algo em torno de 4 horas após o jejum e diz respeito ao consumo da glicose exógena obtida pelo alimento recém-absorvido. O segundo estágio ele é o período pós-brandial, conhecido como o período pós-brandial, que ele prevalece das 4 horas até as 16 horas após o jejum. E à medida que essa glicose ela aumenta e se esgota, o organismo ele passa a utilizar a glicólise e o glicogênio para atender as demandas sanguíneas. E antes que a glicogenólise cesse totalmente, ocorre a produção da gliconeogênese. Então, sendo esse o terceiro estágio, que
porque ele é caracterizado após as 16 horas e perto do segundo dia de jejum, e se define pela predominância do uso de glicólise produzida pelo gliconeogênese hepática e renal. No quarto estágio, ocorre a formação dos corpos cetônicos pelo fígado com a liberação no sangue. No quinto e último estágio, chamado de conservação proteica, os tecidos eles passam a utilizar os corpos cetônicos, fabricados no quarto estágio, como fonte de energia, diminuindo a proteólise. Bom, alguns benefícios do jejum foram feitos através de estudos. Indica que o jejum ele estimula a atividade parasimpática mediada pelo neurotransmissor acetilcolina através dos neurônios autônomos que ativam o intestino, coração e artérias, resultando na melhoria da motilidade intestinal e reduz a pressão cardíaca e sanguínea. O jejum também, quando ele esgota as reservas de glicogênio no fígado, ele estimula a lipólise e a geração de corpos cetônicos, né, como forem ter nos tipos, nos estágios, e que reduzem a gordura corporal também. Ele também ajuda na renovação celular, causando a chamada autofagia, que é um mecanismo de autolimpeza e renovação do corpo, das células do corpo. Ele ajuda na produção de HGH, que aumenta o hormônio de crescimento, ajuda na queima de gordura. Ele diminui a insulina. Durante o jejum, cai drasticamente os níveis de insulina no sangue. Aumenta a saúde mental, que tem um aumento também da proteína BDNF no cérebro, que melhora a saúde cerebral. A longevidade, aumenta a expectativa de vida das células e ajuda no emagrecimento, que é uma ótima opção para a perda e diminuir a gordura visceral. Bom, algumas contraindicações do jejum intermitente. A gente recomenda, evitar o jejum em gestantes e nutrizes, indivíduos com transtornos alimentares, idosos sarcopênicos e com caquexia, naqueles que buscam também, os atletas que buscam hipertrofia muscular devido a um maior risco de hipoglicemia. Os diabéticos em uso de insulina também não é indicado. Mulheres menopausadas sem reposição hormonal. Indivíduos com desordens alimentares também não é indicado o jejum. Indivíduos com má nutrição, com hipertiroidismo, demência, insuficiência renal e hepática também não é indicado. Lembrando que o jejum ele não pode ser o mesmo para todos. Cada ser humano tem a sua individualidade, tem o seu diferencial. Então, o nutricionista ele tem que estar atento a essas individualidades de cada pessoa, de cada paciente, para ele poder ver e poder indicar a melhor opção de jejum. Tá? Espero ter conseguido, orientar corretamente vocês, e se lembre que o corpo alcança o que a mente acredita. Muito obrigado, até a próxima!